Nossa história começa com um sujeito misterioso sentado numa pedra flutuante, só observando a galera lendo webtoons pelo celular. Dá um sorriso meio suspeito quando vê a reação do pessoal. E enquanto isso, dentro da webtoon Terrarium, o pau tava quebrando feio. O personagem Jin e uma tal de Nagi estavam numa arena. O Jin vem pra cima com uma espada, mas a garota revida com uma bola de fogo. Porém, o Jin avança e tenta perfurar a barriga da Nagi, mas não deu muito certo. E ainda ela corta a mão dele fora. E aqui no mundo real, o nosso protagonista, que eu vou chamar de Seojin, estava lendo isso e fica indignado, porque como o protagonista perde pra um follower tão qualquer, que o roteiro é um lixo. E todo revoltado, ele diz um comentário daqueles: se o meu comentário for mais curtido, eu vou moer esse cara na porrada, não importa a espada que ele tenha. E o tal cara misterioso da pedra vê isso, acha a graça da confiança do prota e pensa: ah é? Então tenta aí. E já na escola o Seojin tava de boa, quando a Seoyeon, uma garota popular da sala, senta ao lado dele. Ele fica todo sem graça, já que eles nunca se falam, e do nada ela entrega um maço de cigarro pra ele e pede pra ele guardar, porque a professora tinha chamado ela. E quando ele pergunta por que ele, ela solta a frase mágica e mais mentirosa: ué, porque somos amigos. O pobre do Seojin acredita, o coração chega a erras batidas. E já no intervalo, Seojin vê a Seoyeon conversando com uma turma dos populares, incluindo um loiro chamado Taiwon, sobre a tal webtoon da espada flamejante. E o Seojin, achando que agora é parça, tenta se enturmar e comenta sobre o capítulo. Só que a reação foi um gelo total. A Seoyeon olha pra ele com uma cara de nojo e diz que não conhece e que nunca falou com ele. É o loiro, que é o Taiwon, e o resto da turma riem da cara dele, chamando ele de perdedor otaku. E pra piorar o dia, tem jogo de futebol, e o Seojin tava lá no meio do campo aéreo, pensando na vergonha que passou, e o resultado disso, meu povo, a bola vem em direção na cara dele, e ele não defende, fazendo o time adversário marcar o gol. E ele achou que todo mundo ia cair matando em cima dele, porém todos só ignoraram a existência dele, como se ele nem existisse. No fim do dia, nós vemos cigarros boiando na privada, no banheiro masculino, o Seojin escondido no banheiro, que é o clássico refúgio dos oprimidos. De repente, houve vozes conhecidas, e era a galera da sala dele. Eles estavam reclamando que o Seojin era chato, que se mete onde é chamado e tal. Aí um deles pergunta pro Taiwon, o loiro amigo, por que ele ficava defendendo o nosso prota. E a resposta dele, é de quebrar o coração. Eu só tenho pena dele, estudamos juntos no fundamental, mas pra mim ele é patético. Seojin ouve tudo em choque. Quando eles saem, o Taiwon solta um olhar de desprezo para a porta aonde o Seojin tava escondido, sentindo que tinha alguém ali, mas nem tava ligando. Sozinho e humilhado, Seojin pensa: eu odeio webtoons onde o protagonista perde, porque eu já perco demais na vida real. E ele tava no limite. Pois ele de falar isso, de repente o celular dele começa a pifar, e aquele comentário que ele fez, que eu vou morrer esse cara na porrada, solta de 99 likes pra 1 bilhão de likes em segundos. E o estranho, com uma voz misteriosa, diz que já que é assim, então tente. É assim, um raio cai na escola e o nosso prota apaga. E assim a cena muda, e estamos de volta ao mundo da webtoon Terrarium, e a poderosa Nagi, ranking número 1, a top das galáxias, acabou de derrotar o Jin. A defesa dela era conhecida como a muralha de chamas azuis e era considerada impenetrável, ninguém tinha passado por ela. Mas aí o povo olha chocado, uma garota na plateia até deixa a comida cair da boca, porque, bom, tem um garoto parado dentro da barreira de fogo da Nagi. Sim, o Seojin foi teleportado bem no meio do golpe mais forte dela e quebrou a defesa lendária sem fazer nenhum esforço. E do lado do Seojin, ele olha em volta, vê a Nagi e pensa: tá, entendi, eu tô sonhando, é aquela webtoon que eu li de manhã. Como ele acha que tudo é um sonho, ele fica super confiante e meio suicida, e ele até sorri. A Nagi, que não sabe de nada, fica tensa. Ela pensa: quem é esse monstro que quebrou minha defesa e ainda tá rindo? E ela manda ele não se mexer ou vai cortar ele. Então ela decide testar o prota. Ela invoca um mar de chamas azuis que cobre a arena toda. Todo mundo treme de medo, achando que o prota iria virar churrasquinho, e o Jin, que era o outro lutador, pensa: já era, né? Só que pro Seojin, ele sente um ventinho no rosto e diz: nossa, por que ventou do nada? Que refrescante. E a Nagi fica em choque. O golpe máximo dela foi sentido como uma brisa de ar condicionado por ele. E ela percebe que ele não recuou e saca a espada, assumindo postura de combate séria. E o Seojin, ainda crente que tava num sonho, decide que não pode ser um covarde, porque tipo assim, a lógica dele é impecável. Se eu for um perdedor até no meu sonho, como
que eu vou viver. Então ele ignora o instinto de sobrevivência, respira fundo e pensa, ela só tá me assustando, não vai me matar. Então ele parte pra cima da Nagi com a coragem de quem não tem nada a perder, e o Jin, do outro lutador, olha aquilo e pensa, pô, que ataque burro que é esse? Então, sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Nesse caso, o Seojin morreu primeiro mesmo. E a Nagi não tava pra brincadeira não, porque no momento que ela sacou a espada, o destino do prota já tava selado. O Seojin, achando que ia ganhar, foi fatiado / explodido instantaneamente e ele simplesmente desapareceu da arena. E a plateia fica em choque, o narrador dá a vitória pra Nagi e tudo acaba ali, só que o estranho, aquele cara lá do começo que tava assistindo pelo celular, não curtiu o final. Ele achou chato, sem emoção, era um fim inaceitável. Com um clique na tela, ele muda o destino. O Seojin acorda num lugar estranho, meio afogando no oceano, meio no vazio. E quando ele abre os olhos, ele dá de cara com uma garota Excalibur. E olha, ela não é nada simpática não. Primeiro, ela chama ele de estúpido. Segundo, quando ele pergunta aonde está, ela simplesmente usa uma mão invisível pra enforcar ele. E terceiro, ela diz que ele é abusado por fazer perguntas. E antes que o Seojin fosse finalizado de novo, o estranho aparece e manda Excalibur parar. Ele se apresenta como Arthur e diz com a maior naturalidade que ele é o deus daquele mundo. Ah, e ele explica que a Excalibur acabou de nascer, por isso que ela era meio agressiva. E o Seojin, em pânico, pede piedade e implora pra não apanhar mais. Arthur acalma o prota e solta a bomba. Você foi escolhido. Aí ele perguntou por quê, né? E pra quê? E o Arthur falou que simples, pra ser um jogador. Assim, ele estala os dedos e mostra uma visão incrível do Terrairon Sky Castle, um castelo cheio de ouro e glória. E ele explica que quem quer subir até lá é chamado de jogador, assim como a Nagi e o Jin. Só que ao invés de ficar feliz e agradecer, o Seojin tem a reação mais sensata possível. Ele fica furioso, ele agarra o colarinho do deus e grita, por que eu? Quem que decidiu isso? Eu vou ter que lutar com aqueles monstros de novo. E o Arthur coloca o Seojin contra a parede, perguntando se ele não tinha dito naquele comentário que ia moer o cara na porrada. Será que ele tem coragem ou é só na garganta mesmo? É o Seojin, pensa em recusar, mas aí ele lembra da vida real dele. Cheia de gente idiota que não o respeita, e entre ser um perdedor na terra ou arriscar a vida num jogo maluco, ele escolhe o jogo. E a promessa era até que tentadora. Se ele chegasse ao topo, ele poderia ganhar qualquer coisa que desejar. E assim, eles apertam as mãos e o contrato tava selado. Pô, se for pegar e olhar pro outro lado, a motivação do prota é puramente pelo ódio da segunda-feira e colega chato, né, velho? É impressionante. O Arthur ia mandar o prota pra torre com uma mão na frente e outra atrás. E o Seojin, que não é bobo nem nada, clama na hora, porque tipo assim, calma lá, até treinador Pokémon ganha o inicial, né? E tipo assim, ele é um deus pão duro ou algo assim. E o Arthur acha graça da audácia e decide resolver o problema de um jeito bem caótico. Ele aponta para Excalibur, a garota da espada brava, e diz, leva ela então. E o clima azeda na hora. A Excalibur fala que não vai descer pra terra com aquele idiota ali, e o Seojin falou que não queria ir com aquela maluca. E o Arthur, que claramente quer ver o circo pegando fogo, ignora os dois e empurra eles pra dentro do portal e grita, divirtam-se, quando voltarem a gente toma um sorvete. A Excalibur vai gritando o que é sorvete enquanto desaparece. Eles aterrissam no meio de uma explosão pra variar, e o Seojin olha para o lado e vê a Excalibur e ela tinha encolhido. Ela virou tipo uma versão chibi e fofa, mas continua com a força do ódio, tanto que já chega dando uma voadora na cara dele. Enquanto ela está ocupada xingando ele por ter ficado pequeno, o Arthur, em pensamento, solta, ups, eu esqueci de avisar que eu preparei um teste surpresa. E do nada, um homem gigante aparece atrás da minha Excalibur, pronto pra esmagá-la. Eu sou o Jin, grita pra avisar e a pancadaria começa. A porrada estanca e a Excalibur leva um golpe no pescoço. O líder dos bandidos se revela e eles eram a guilda Red Hoods, os capuz vermelhos, e estavam bravos porque invadiram o território deles. E a ordem era clara, pregar a garota primeiro. Excalibur, já sem paciência com esse mundo, grita pro Seojin calar a boca e segurar firme. O prota, que tá confuso e quem não ficaria, né, obedece. E assim a mágica acontece. A Excalibur brilha e se transforma numa espada de mão do Seojin. E ele pensa, ah moleque, agora eu ganho fácil com essa arma lendária. Só que o deus Arthur começa a rir horrores, porque a realidade bate e a Excalibur era uma espada de ego. Resumindo, a força dela é igual à força do dono. E como o Seojin é de rank novato, que é um noob total, a Excalibur automaticamente é rebaixado para o rank novato. E quando a Excalibur vê que virou uma espada michuruca
maluca. Ela entra em depressão profunda, ela senta no chão, abraça os joelhos e diz: acabou, eu quero ir pra casa, me deixa em paz. Pô, até que faz sentido, né? É basicamente uma Ferrari, mas o motorista não sabe dirigir, então a Ferrari vira basicamente um Fiat 147 com pneu furado. É triste. Os bandidos chamam eles de lixo e isso acorda a fúria da Excalibur. Porque, tipo assim, comparar ela com aquele perdedor aí não, pô. Ela libera um poder absurdo, que era o resquício do poder do Arthur, e incendeia tudo. Os bandidos ficam em pânico achando que vai morrer, mas o Arthur, que aparentemente é um deus troll, acha que tá fácil demais, comentando que assim, pô, não tem graça. E ele estala os dedos e apaga o fogo dela. A Excalibur fica olhando pras mãos sem entender nada, enquanto dá aquela risadinha de nervoso. E os bandidos percebem que ela tá indefesa e partem pra cima com sangue nos olhos. O Seljin olha pro líder da guilda, olha pra situação e toma a decisão mais honrosa possível, só que não, ele foge. Enquanto a Excalibur tenta organizar uma defesa, ela olha pra trás e vê o mestre, entre aspas, dela correndo feito um doido na direção oposta. O Seljin tava correndo e pensando que ele só ia atrapalhar, e a Excalibur é forte, então ela se vira. Aquele papinho clássico pra aliviar a consciência. Aqui, no meio da fuga, o Seljin tropeça numa pedra e cai no chão. Ali, na lama, a ficha cai e ele pensa: eu achei que minha vida ia mudar nesse novo mundo, mas eu continuo sendo o mesmo covarde de sempre. Um colegial comum que foge dos problemas. Enquanto o Seljin estava lá no chão, se chamando de lixo completo, uma voz familiar aparece e zoa ele, perguntando se ele estava fugindo de novo, porque era muito patético. Isso, obviamente, atinge o orgulho do Prota. E enquanto isso, a mini Excalibur tava tomando uma surra do líder da guilda. O bandidão preparava um soco final pra esmagar a garota, mas o Seljin entra na frente e bloqueia o golpe. Finalmente, o protagonista fez trabalho de protagonista, né? Demorou, mas chegou. A Excalibur, toda tsundere, fingindo que não liga, mas liga, briga por ele ter voltado, mas no fundo ela fica aliviada. E o Seljin manda real, perguntando se era proibido ser um perdedor, porque tipo assim, ele é um perdedor mesmo, e daí? Eles apertam as mãos, a lágrima escorre e o pacto é selado. Arthur sorri lá de cima, comentando que eles passaram no teste. O Seljin pega a espada e pensa: o único que eu preciso vencer é o fraco dentro de mim. Nesse momento ele suga todo o poder divino restante na Excalibur, a bichinha reclama, mas deixa, e ele explode em chamas e parte para o ataque. O líder da guilda fica furioso com tanta magia e decide usar força bruta. Ele arranca um pedaço enorme de terra do chão e joga no Seljin, gritando que odeia gente que depende de brinquedinhos. Só que agora, o Seljin, turbinado, simplesmente corta a rocha gigante ao meio com um golpe só e a pedra cai, brilha e explode. A guilda inteira voa pelos ares e era a vitória dos nobres. E o Seljin desmaia logo em seguida, porque o corpo de frango dele não aguenta tanto poder. E assim, corta para um tempo depois, eles estão numa carroça puxada por uma fera fofa chamada Mokaiko. O motorista é um Duque Pau, um senhorzinho que só queria paz na vida dele, mas teve o azar de dar carona pra essa dupla. E a cena na carroça é o puro caos. Primeiro, o Seljin tá desmaiado, babando. Segundo, a Excalibur, impaciente, acha que ele morreu e começa a cutucar e bater nele. Terceiro, o Duque para e chora silenciosamente pensando: por que eu fui parar aqui com essa pirralha mal educada e esse cadáver? A Excalibur, delicada como um rinoceronte, dá um soco na cara do Seljin pra ele acordar. E ele acorda com um galo na cabeça e sem memória do que aconteceu, porque tipo assim, ele não lembra de nada. Só lembra de ter agradecido ela por ele acreditar nele. Ele dizia isso todo fofo, só que a Excalibur mandou literalmente ele calar a boca e era pra ele aprender logo. Daí por algum motivo eles começam a discutir sobre nomes e ele diz que o nome dela é ruim, ela diz que o nome dele é pior, até que o Seljin trava e manda ela olhar pra frente. E a briga para e nota que algo tava errado na estrada. E chegando na vila que dá acesso à torre, o Seljin entra em crise. Como é que eles iam sobreviver? Eles não têm dinheiro, não têm emprego, será que ele vai ter que aceitar menor aprendiz, alguma coisa assim? Excalibur, com um sorriso de quem sabe as coisas, ela revela: relaxa, eu roubei tudo daquela guilda dos bandidos. O Seljin fica maravilhado, porque tipo assim, ela é incrível, ele nunca pensou que ela faria isso, mas valeu por ela ser ladra, né? Pelo menos o problema do dinheiro tava resolvido por enquanto. Entretanto, quando o Seljin sugere pra parar pra comer
comer, o caos começa. O motorista, o Duque Pau, que parecia um vovô inofensivo, grita pros guardas pra eles pegarem os dois e, tipo assim, o Seojin tenta se defender, comentando que ele tava desmaiado, ele não fez nada, só que isso não adiantou. O velho mostra um papel provando que eles estavam usando roupas da guilda Capuz Vermelho. Sim, eles esqueceram de tirar o uniforme dos bandidos. E os guardas, diante disso, já cercam a dupla, perguntando se eles perderam o medo de viver. E o Seojin, tentando ser racional, pensa, calma, é só um mal entendido, eu vou levantar as mãos e explicar, só que ele grita, galera, relaxa, deixa comigo. No mesmo segundo, a Excalibur dá um salto mortal pra cima dos guardas, gritando que vai fazer xilofone com os dentes deles. E o Seojin, diante disso, põe a mão na cabeça, falando, pô, esquece, essa garota não tem diplomacia não. E a baixinha ali começa a distribuir a porrada, pega a lança de um, joga no outro, derruba os guardas como se fossem pinos de boliche. Ela até debocha, falando que eles eram mais fracos que os bandidos, então provavelmente seria muito fácil chegar no rank 1. E os guardas, apanhando feio, chamam o reforço pesado, que é o Sr. Han. A Excalibur, empolgada, pede pra trazer esse tal de Han pra ela conversar na base do soco, né? Enquanto isso, um guarda tenta atacar a Excalibur por trás, e o Seojin, desesperado, grita pra avisar. Nisso, a Excalibur se transforma numa espada na mão dele instantaneamente, daí ela já reclama, falando que viu ele vindo e não precisava invocar ela sem permissão. Só que o Seojin, segurando a espada com firmeza, rebate. É exatamente por ser um perdedor que eu entendo disso. O instinto da vítima reconhece o predador mais perigoso na sala. O instinto dele tava certo. O tal do Sr. Han aparece e ele é um guardião e usa magia de tecido? Sim, ele lança uma fita de tecido que corta o chão como se fosse manteiga, e a galera em volta foge gritando. O Seojin olha pro buraco, engole seco, porque tipo assim, não faz sentido um pano fazer isso, né? Aí a Excalibur até avisa, pô, se esse negócio enrolar neles, já era, então era bom eles ficarem espertos. E o Seojin, tentando manter a pose, mas tremendo por dentro, comentou que até um idiota sabe disso. O Seojin, apesar de tremer de medo por dentro, saca a Excalibur. O problema é que a espada é muito pesada pra ele, e a garota espada já avisa, falando que era bom ele se ligar, porque com o nível dele fraco, ele aguenta usar o poder dela só por 2 minutos. E o Seojin, rei da procrastinação, tenta argumentar, perguntando se eles realmente precisavam lutar, porque se eles brigarem agora, não vai dar pra eles entrar na cidade e achar Nagi. Outra, se eles ganhar, eles desmaiam de exaustão e perdem o jogo. Aí a espada basicamente responde pra ele calar a boca ou morrer ali mesmo. E nem dá tempo de decidir, porque o Sr. Han, o mago dos tecidos, já atacou. Uma mão gigante de pano aparece, agarra o Seojin, transformando ele numa múmia instantaneamente. O Han, todo formal, recita as acusações. Ataque ao posto de controle, obstrução da justiça, blá blá blá, resumindo, pena de morte. Nisso, o Han puxa a múmia Seojin pra perto, e o Seojin sente a pressão absurda do oponente. Era como só tivesse os dois ali no mundo. Ele tenta resistir, a Excalibur brilha, rasgando o tecido, e a liberdade finalmente saiu. Só que quando o Seojin se prepare, a espada grita de alegria, falando que eles deveriam ir pra cima, e ele pula com tudo, cheio de energia divina, e trava no ar? O porquê? Bom, é porque ele viu pessoas inocentes lá embaixo e pensou, pô, se eu atacar com tudo, vou machucar essa galera. E a Excalibur fica furiosa, porque tipo assim, quem é que para no meio do ataque, né? Ele queria morrer por algum acaso? O Han, percebendo a hesitação, não perdoa. Ele transforma o tecido num porrete gigante e acerta o Seojin em cheio. O garoto voa longe e bate numa parede com tanta força que o concreto racha. O povo assistindo comenta, nossa, deve ter doído, morreu, certeza. O Han já vai pra cima pra finalizar, porque ele não brinca em serviço. Mas aí acontece o inesperado. O Mokai, com aquela fera fofa que puxava a carroça, entra na frente pra proteger a dupla. Todo mundo diante disso fica chocado, porque tipo assim, como uma fera pacífica tá protegendo criminosos? Que loucura que é aquela? E depois disso daí, meu povo, a pressão social foi alta, tá? Falando assim, pô, ele não vai bater num bichinho fofo, né? Isso funciona por uns segundos. O Han para, olha feio, transforma o tecido de novo e pá, dá uma chicotada no Mokaico que voa pra longe e desmaia. O Han realmente não tinha muito coração, ele manda prender todo mundo. É assim, a cena corta para a delegacia. O Seojin e a Excalibur estão jogados numa cela podre, e enquanto isso, no escritório chique, o Han estava conversando com seu chefe, que é ninguém menos que o Jin, o espadachim rank número 2 que perdeu a mão lá no começo da história. O Han conta que a fera protegeu os garotos, e o Jin acha estranho e pede pra ver as evidências. E o Han mostra um pedaço de tecido, provavelmente uma gravata ou roupa do Seojin, com um corte único. E o Jin reconhece na hora e entra em choque, porque tipo assim, inacreditável, é o garoto que quebrou a muralha da Nagi, e ele precisava vê-lo pessoalmente. E de volta à cela, o Seojin tenta quebrar o gelo, né, falando assim, nossa, a prisão não é ruim, mas outra, você foi incrível lutando, e aquele Han
nem é tudo isso. Se eu tivesse atacado com tudo, você ganhava. Ah, que a Excalibur, que tava sentada emburrada, só revira os olhos e suspira fundo. O silêncio constrangedor reina, e ela sabe que eles só perderam porque o Prota hesitou, mas tá com preguiça de discutir com o perdedor. Enquanto isso, o Seu Jun tava lá no fundo do poço, batendo a cabeça na parede da cela e se chamando de idiota, porque se ele não tivesse travado, eles tinham ganhado e ele era um lixo. Quando, de repente, a Excalibur, agora outra apelidada de Libur, porque o nome completo dá preguiça de falar, pede desculpas, falando que ela começou a briga, então ele poderia bater na cara dela pra eles ficarem kits e não sei o que. O Seu Jun, confuso, olha pra ela e pensa, pô, essa garota só resolve tudo na base da porrada? E ao invés de bater nela, ele pede permissão pra usar o apelido fofo, e ela aceita, meio sem jeito, e o clima melhora, e agora eles estão uma dupla de verdade. Libur decide que era hora de ir embora. Como? Ela simplesmente explodir a parede da cela, claro. O barulho acorda todos os guardas preguiçosos lá fora. E adivinha quem chega na hora? O Sr. Han, o mago dos tecidos, e o Sr. Jin, espadachim ranking 2, chefe da vila. E o Jin fica impressionado, porque tipo assim, as duas crianças ali tinham talentos, porque explodir uma parede dessas não era pra qualquer um não. Porém o Han estraga prazeres, vai atrás deles. Os garotos correm, mas o Han usa sua magia chata de novo e ele aumenta o peso das roupas deles. O Seu Jin sente como se estivesse vestindo um chumbo e cai no chão paralisado. E o Han já chega dando sermão, falando que eles eram insetos e a torre era pra jogadores de verdade e não pra fracote como eles. Por isso eles deveriam desistir. E o Seu Jin tenta argumentar que não é bandido, que só quer subir a torre, mas o Han não tava nem aí. E quando tudo parece perdido, o Jin se abaixa na frente do Seu Jin e sorri. Ah, então você é o Seu Jin, o garoto da explosão. Prazer em conhecê-lo. O Seu Jin quase desmaia de novo, porque o corpo dele não aguenta de tanta emoção e ele pensa, pô, ferrou, tem dois monstros na minha frente. Lascou, aí ele apagou. Só que quando ele acorda, ele tá sendo mimado. Tem gente penteando o cabelo dele, crianças em volta chamando ele de idiota clássico e a comida boa tava na mesa. A Libur já tava lá comendo feliz da vida e ele perguntou, né, onde que eles estavam, porque eles precisavam fugir daqueles monstros. Só que aí o Han aparece agora calminho e educado e diz que o chefe queria vê-lo. Nisso, o Seu Jin sobe uma escadaria gigante, morrendo de medo porque tá sem a Libur pra proteger ele, e entra numa sala chique. Lá estava o Jin sentado na janela com o vento batendo no cabelo. Aquela cena de clássica de anime, né? O Jin sorri e diz que o Prota havia surpreendido bastante ele, porque quebrar as paredes e fugir assim é coisa que ninguém faz. No entanto, o Jin encurrala o Seu Jin com um sorriso simpático mais perigoso, questionando como que ele quebrou a muralha da Nagi. E outra, agora ele quebrou aquela ali, né? Toda vez que ele desmaia, algo mágico acontece, então ele queria saber qual que era o segredo. E do lado do Prota, ele sua frio, porque tipo assim, ele conta a verdade, mente, só que o Jin percebe o pânico e solta. Relaxa, se não quiser cortar, não precisa, ninguém pode te obrigar, ainda mais se você quer esconder suas habilidades. E ouvindo isso, o Seu Jin fica confuso, porque tipo assim, qual que é o sentido dele ter chamado ele então? O Jin respondeu, pô, é curiosidade, né? Nisso eles devolvem as coisas do Prota e dão uma boa notícia que todas as acusações foram retiradas. E o motivo? O velho Duque Pau, aquele traíra, testemunhou que eles não eram da gangue. Além de que o Jin gostou que o Seu Jin hesitou em atacar pra não machucar inocentes. Pô, aí a reviravolta aí, ó. O vacilo de ele não atacar acabou salvando a pele dele. O karma funciona bem rápido nesse mundo, hein? De qualquer forma, o Jin pergunta qual o objetivo do Prota. E o Seu Jin, sem pensar muito, solta a bomba. Eu quero o primeiro lugar no ranking. E o Jin fica chocado, mas gosta da ousadia. Ele leva o Seu Jin até a janela e mostra a cidade da guilda Avalon, liderada pela Nagi. Era um império gigante, e pra vencer a Nagi, ele tinha que derrubar tudo aquilo ali, por isso que ele perguntou se o Prota iria conseguir. É o Seu Jin, lembrando da sua vida de perdedor na escola, treme na base, mas o Jin coloca a mão no ombro dele, comentando que havia gostado dele, porque o objetivo deles eram bem parecidos, por isso ele iria ajudá-lo a subir a torre. E assim, saindo do escritório, o Seu Jin dá de cara com o Han, o mago chato que tava ouvindo tudo atrás da porta. E ele já tava furioso, comentando que o Prota era um lixo, porque como é que ele acha que pode vencer a Nagi? Por causa desse comentário besta, ele vai mostrar qual é o lugar do Prota. E quando o Han ia atacar, a Libur aparece voando, literalmente. Ela diz que sentiu falta e pousa do lado do Seu Jin. Junto, eles enfrentam o Han, declarando que agora eles vão ficar muito mais fortes e vai subir essa torre sim. E o Han, vendo que não adianta discutir com gente teimosa e protegida pelo chefe, vai embora resmungando. Queria ficar de olho neles. E assim que ele vira as costas, o Seu Jin desaba no chão de medo, porque a pose de herói durou só um pouquinho. E com a dica do Jin, a dupla vai para a praça onde vai rolar a sessão de candidatos.
candidatos. O lugar tava lotado de gente e monstros estranhos. Uma mulher anuncia o início do teste e o Seojin desesperado olha pros lados porque tipo assim, ferrou, onde é que é o local exato da prova? E eles estavam perdidos, pô. Nisso a Libur olha pra ele com desprezo, porque tipo assim, ele quer subir a torre e não consegue nem achar a entrada do exame, pô. Pô, e é sacanagem, né? Tipo assim, ele tem a espada de Deus, o apoio do líder da cidade, a coragem de um leão, às vezes, mas o senso de direção dele é inexistente, né? Ou tipo assim, a jornada rumo ao topo começava agora se eles achar a porta de entrada. Enquanto o Seojin tava perdido na praça, ele lembra da dica do Jin: se não souber onde é, siga as pessoas. O problema é que só tem maluco na rua. A Libur, impaciente como sempre, chama ele de inútil. Quando de repente passa um sujeito lambendo os beijos e falando com a espada que ainda não era hora de matar. E além dele tinha um trio de cosplayers, uma garota de renda com um gigante e um psicopata rindo sozinho. A Libur olha pra aquele e pergunta: é sério que a gente tem que seguir esse circo de horrores? Ah, não, eu quero voltar pra casa, pô. Só que no meio do caminho, um cara de máscara de médico da peste, um bico longo, empurra o Seojin. A Libur já ia pular no pescoço dele, mas o Prota segura a fera. E assim, um tempo depois, eles chegam no local da prova e a examinadora é a Momo, uma jogadora de rank C, e o Jin tinha dito pro Seojin que era só ele relaxar e mostrar sua especialidade que vai ser moleza. E foi uma baita de uma mentira. A Momo tava eliminando as pessoas só de olhar pra cara delas, e o clima era pesado. A Libur comenta que curtiu o estilo dela, mas o Seojin tava suando frio tentando entender qual é o critério da aprovação. Nisso, a Momo para na frente de um grandalhão de óculos e humilha o cara falando pra ele abaixar, porque tipo assim, ela não vai olhar pra cima pra falar com ele não. O cara obedece morrendo de medo, e ela sorri e solta a bomba. Beleza, todo mundo que está na fila atrás desse cara tá eliminado. Isso o povo surta, um barbudo reclama que esperou 5 horas, outro chora que é a última chance, e eles exigiam saber qual era o padrão da avaliação. E a Momo, que já não tem paciência pra reclamação, simplesmente pisa no chão com força e uma explosão gigante acontece. E é tão forte que o Jin engasga com o lanche dele lá no escritório. E do chão surge um golem gigante, com a Momo em cima, todo soberana. Ela falou que o critério é ela, o nível é ela, e quem não gostou pode ir brigar com ela ou ir embora. E a galera engole seco e faz fila de novo, pianinho. Mas aí a Momo ouve alguém perguntar: por que ela tá sentada lá sorrindo? Parece que tem alguém corajoso ou burro na multidão. E era Libur, né, declarando que não aguentava mais a arrogância da Momo e perguntando se ela achava que eles eram lesmas pra ser tratado daquela maneira. Ela até aponta o dedo na cara da Momo e o Seojin tenta acalmar a fera, mas a Libur já tá no modo que vai quebrar tudo, declarando que se esse exame for toda essa palhaçada, ela tá fora. E outra, a Momo, ela deveria testar ela se tivesse coragem. E já a Momo, com aquele sorrisinho de vilã, aceita o desafio, declarando que se ela encostar num fio de cabelo dela, eles passam. Assim, o clima fica tenso, a galera em volta começa a cochichar, falando que os dois eram malucos. A Libur e a Momo estavam prontas pra se matar, e o Seojin, como sempre, estava quase tendo um infarto e sugere resolvendo a conversa. E quando a briga ia começar, o golem gigante onde a Momo estava simplesmente cai. E quem derrubou? Aquele cara encapuzado que falava sozinho antes. Ele estava sentado em cima do golem, rindo feito um maníaco, com uma foice na mão, declarando que os critérios dela eram patéticos e ele vai eliminar quem ele quisesse. E assim, ele solta um espírito maligno chamado Jandi Hikan para cima da Momo e da Libur. Nisso, as duas olham pro cara com nojo, a Momo assume a postura de luta e o Seojin corre pra ajudar, tentando evitar que o espírito machuque inocentes. Só que a Libur manda o dedo do meio pra Momo e diz: hoje é seu dia de sorte, eu vou deixar você trabalhar. Só que antes que alguém pudesse fazer algo, um cara de jaqueta e comendo uma maçã para o Seojin, comentando que era pra deixar isso com ele, porque ele já tinha causado demais. E assim, o espírito, o Jandi Hikan, que eu vou chamar de espírito, que nome estranho da pega, ataca, mas o cara da maçã, chamado Pastes, é muito rápido. Ele aparece atrás do espírito e fatia ele em pedacinhos num piscar de olhos e sem nem soltar a maçã da mão, tá? Da boca, falei errado. Aí ele aproveitou pra comentar que isso foi fácil demais. E o dono da foice fica em choque, porque tipo assim, a foice dele quebrou e ele perguntou quem eles eram, e uma elfa de olhos vermelhos, uma tal de Kina Lilith, responde
com Classic, eles eram candidatos igual a ele e agora pararam de chorar e ele tinha que vazar. E a polícia, ou a segurança do evento, chega e arrasta ele pra fora enquanto ele grita maldições. A Libur resmunga que o cara da foice era fraco e o Seojin agradece mentalmente porque a confusão salvou eles da briga com a Momo. Mas a paz durou pouco. O cara com a máscara de médico da peste, que adora aparecer do nada atrás das pessoas, levanta a mão e pergunta: tá, beleza, e agora? Vamos ter que ficar na fila de novo pra sermos eliminados sem motivo? Isso, o Seojin já sua frio. Esse mascarado é ninja porque ele aparece do nada e a tensão volta para o ar. Será que a Momo vai explodir todo mundo agora? A galera começa a ficar indignada. Vai ter exame ou é bagunça? Aquele que passou lá só porque tem dinheiro? E a Momo, a examinadora, volta para o topo do golem, que pelo visto não quebrou totalmente, e sorri comentando o que eles passaram. Aí todo mundo fica com cara de tacho e a Momo começa a explicar que o critério era resistência. Jogador que obedece a tudo e de cabeça baixa não serve. Como eles reclamaram, se rebelaram, então ele estava dentro. Pô, ela basicamente aprovou o pessoal por ser chata e reclamão. Se fosse na minha escola, meu irmão, eu tinha sido reprovado por bom comportamento, então. E a Elfa Lilith, sempre atenta, comenta: pô, beleza, tem muita gente aprovada, não? E a Momo concorda. Ela olha pro Seojin e pra Libur, os mais bagunceiros, e propõe um desafio extra, que os dois deveriam mostrar uma habilidade surpreendente, e se eles conseguissem, ela aprovava todo mundo ali, senão tchau. A pressão obviamente é total. O Baxiz, o cara de maçã, e a Lilith olham curiosos. O Seojin, a Libur, trocam olhares confiantes, falando que agora tava na hora deles brilhar. Luzes piscam, raios caem, vento sopra, e é a transformação épica da Libur. Só que quando a poeira baixa, meu colega, o Seojin tava segurando um toco de espada quebrada. A multidão quase morre de rir. O Seojin xinga mentalmente, a Libur culpa ele porque, tipo assim, ele tem um poder de um deus e consegue fazer só aquilo. E a Momo, já sem paciência, começa a contagem regressiva de 5 segundos pra consertar aquela vergonha. Nisso, a Libur começa a gritar pra ele fazer alguma coisa, inventar algum truque, e o Seojin pensa: como assim truque, pô? Eu sou um estudante normal. Porém, daí ele lembra o que ele tem que ninguém nesse mundo de fantasia tem. Ele simplesmente enfia a mão no bolso e saca o seu celular. A Libur fica furiosa, ele agarra o pescoço dele e começa a chacoalhar o garoto, falando que ela tinha pedido poder e ele puxa um pedaço de vidro, ele queria morrer. E enquanto a Libur tentava estrangular o Seojin, a Momo sorri e fala que eles estavam aprovados. O casal ali para de brigar na hora em choque, porque tipo assim, ele nem explicou que negócio que era aquilo. E a Momo falou que não precisava, já que ela sabe o que é um smartphone, e ter um daqueles ali era surpresa o suficiente. Ela até dá uma olhada no celular do Seojin e solta que nunca pensou que viria isso na vida real. O Seojin fica em choque, porque tipo assim, como é que ela sabia daquilo? A Momo ignora a pergunta e vira para a multidão e anuncia que todo mundo passou. Isso, obviamente, a galera vai à loucura e abraça Seojin como se ele fosse o Messias, e o Prota tenta gritar perguntando sobre o celular, mas a Momo só dá um sorrisinho misterioso e diz que se ele quer respostas, procure por elas. E agora eles só se veriam no exame final. Tá na cara, né? Se a examinadora conhece a tecnologia da Terra, tem mais gente Isekai de outro mundo nessa história. O Seojin vai falar com o Jin e conta sobre o celular, e o Jin finge que não sabe de nada, tipo assim, perguntando se o smartphone era alguma coisa de comer, alguma coisa assim, e o Prota sai da sala pensativo, prometendo ficar mais forte e parar de ser medroso. Mas o que ele não vê é que tem um espião de capuz vermelho que estava ouvindo tudo na janela. Quando o espião foge, o Jin sorri para o Han e diz que eles morderam a isca. Ou seja, o Jin queria que a informação vazasse. O rapaz, o cara é liso. Já o espião corre até os seus verdadeiros chefes, que era o grupo com máscaras do médico da praga, aqueles com bico longo assustador. Ele conta sobre o garoto e o celular e pede a recompensa prometida. O líder dos mascarados diz claro e atravessa o peito do espião com a mão nua. O espião morre resmungando que sabia, e o líder, com os olhos vermelhos brilhando, ordena: peguem o smartphone e matem quem estiver no caminho. E de volta ao escritório, o Jin apresenta um papelzinho para o Seojin. Daí ele pergunta o que é aquilo ali, e o Jin falou que é a conta, pô. E a lista era muito grande: indenização aos guardas feridos, custos de reconstrução da parede, taxas administrativas e o tesouro que a Libur roubou. E o Jin devolveu tudo para os donos originais, ou seja, o Seojin tava falido e endividado. Esse o Jin faz uma conta básica de padeiro e eles precisavam trabalhar uns 3 meses para pagar ou aceitar uma missão especial de uma semana.
O Seljin, desesperado pra subir a torre logo, aceita a missão na hora com sangue nos olhos. Então eles saem seguindo o Han, que era aquele guarda chato, e a Libur, mal-humorada como sempre, reclama que até quando eles iam seguir aquele cara ali. E outra, ele nem perguntou o que era a missão. O Seljin retruca, falando que a culpa era dela, se ela não tivesse explodindo a parede da cidade, eles não estariam devendo até as calças. E o caminho do trio não tava nada fácil. A Libur e o Seljin continuavam discutindo sobre a dívida gigantesca, e o Han vai na frente bufando de raiva. E lembra que o chefe Jin mandou ele ser babar dos dois garotos por um motivo bem específico. O Jin precisou ir até o 15º andar para buscar uma prótese nova para seu braço esquerdo. O Han não entende o porquê que o seu chefe se importa tanto com esses dois idiotas, mas ordens são ordens. E no meio da rua, um garotinho distraído esbarra no Han e carimba a roupa dele com molho de cachorro quente. O Seljin já começa a suar frio pensando, pronto, o Han vai matar a criança, foi bom te conhecer, moleque. Mas, pra surpresa de todos, o Han apenas suspira e continua andando ignorando a sujeira. E já as outras crianças da rua cercam um amigo desastrado e dão uma bronca nele, questionando como que ele ousava sujar o Sr. Han. E acontece que o guarda rabugento é super popular com a criançada. A Libur, que não perde a chance de brigar, começa a discutir com a menininha ruiva. E a menina defende o Han, e a Libur chama ele de idiota, mostrando que o nível de maturidade da briga ali é jardim de infância. Só que de repente o Seljin é cercado por vários filhotes de Mokai, com aquelas feras inteligentes do mundo deles. Então, ele vira um verdadeiro princeso da Disney, com bichinhos pedindo colo, e o Han tentando ser legal e estica a mão pra fazer um carinho neles, mas o bicho desvia do toque nele num movimento digno de Matrix. O Han olha pra própria mão, rejeitado e triste, e ele admite, esses bichos são inteligentes porque eles sabem quem é boa pessoa. Por isso, aquele mocaico salvou o Proto na luta contra ele. Isso, o clima fica meio filme de herói sombrio, e o Han começa a filosofar, dizendo que sem poder ele não é nada e que virou um jogador pra punir o mal em nome dos fracos. O Seljin e a Libur com olhares meio tortos, achando o papo meio intenso e assustador demais para uma tarde de sol. Só que a conversa acaba bem rápido. Uma explosão acontece na direção do mercado, e em cima de um prédio destruído, lá estavam eles de novo, os vilões com máscara de médico da peste. O líder deles, com o olho brilhando de maldade, dá ordem para eles seguirem o plano, e o Seljin era dele. Então o caos se instalou na cidade, alguém tava atacando fogo em tudo, e o Seljin fica em choque. Como que alguém ataca a cidade protegida pelo Jin? O Han explica que escolheram esse momento justamente porque o Jin tava fora. Por isso ele deu uma missão pro Seljin, correr e chamar os outros guardas, e ele segurava as pontas sozinho. O Han sai voando igual um foguete, a Libur, cruzando os braços, pergunta, a gente vai ajudar ou você vai continuar sendo um covarde? O Seljin, suando frio, escolhe a opção segura. Melhor chamar os guardas, né? Daí a Libur estala a língua, decepcionada com a falta de atitude do nosso prota. Nisso, o Han chega no local do incêndio, culpando a si mesmo por ter baixado a guarda, e o vilão é um cara de cabelo branco que luta usando pólvora e sombras. E a luta é insana. O vilão joga pólvora, o Han defende com seus tecidos, que por sorte são a prova de fogo, e é soco, joelhada na cara e explosão pra todo lado. Quando, de repente, o vilão sorri e diz que ele havia conseguido. 3 capangas aparecem nas costas do Han para atacar na traição, mas o Han é um gênio, ou só tava desesperado. Ele percebe que tem um varal de roupas ali perto, e o guarda fica sem camisa, que é aquele fanservice, né, mas eu não gostei muito. Usa seu poder para controlar as roupas do varal. Ele prende o vilão e os capangas na parede usando roupas íntimas que tava secando. Pô, prender vilão com calcinha é louco, hein, velho? Aí não. De qualquer forma, o Han aperta o pescoço do vilão, questionando qual era o objetivo dele, e o vilão, preso por uma cueca na parede, ri, falando que ele havia perdido porque o objetivo foi alcançado. Afinal, ele era apenas uma distração. Enquanto o Han brincava de lavanderia, o Seljin ali bordão de cara com o líder dos vilões. O líder diz, olá, nos encontramos de novo. O Seljin, já pálido, tenta a tática do João sem braço, falando assim, opa, tudo bom, tamo com pressa, o chefe mandou a gente chamar os guardas, depois a gente marca um cafezinho, beleza? Porém, o líder corta na hora esse papo aí, falando que não vai dar não, e ele começou aquele incêndio ali só pra tirar o guarda de perto. Ele tinha ido ali apenas por causa dele. Isso, a cena corta rapidinho para o Jin, que tava todo suado e se instalando um braço mecânico novo com a ajuda da mecânica Mary Gesinos. O Jin, curioso, pergunta sobre o tal smartphone, e a Mary, que sabe tudo, diz, dizem que esse item desperta habilidades especiais. E o meu conselho é pra você
ficar longe disso daí porque é problema. E voltando para o beco, o vilão mascarado exige o celular. O Seljin, tentando ganhar tempo, o famoso migué, diz: ah, deixa que eu vou ver se tá num bolso, e plá, ele leva um tapão forte que voa longe e cospe sangue. O vilão avisa que era sem gracinhas, ele queria logo o celular, senão o Seljin ia morrer. O prota percebe que não dá pra enrolar e decide entregar o aparelho pra salvar a Libur e a si mesmo. Entretanto, quando o Seljin ia entregar o celular, adivinha quem aparece? Aquela menininha ruiva que defendeu o Han mais cedo. Ela puxa a roupa do vilão psicopata e manda a pérola falando que tem gente que quer sair dali porque tava pegando fogo e ele não tava com aquele calor, com aquela máscara apertada, não? E o vilão, já sem paciência nenhuma, tenta matar a criança com uma garra. E o Seljin, num reflexo de ninja, salva a menina no último segundo. E com a menina no colo, o Seljin toma uma decisão rápida, joga o celular pra Libur e grita: corre! A Libur pega o aparelho e sai em disparada, com o vilão correndo atrás dela igual um cachorro louco. Só que a fuga dura pouco. 3 capangas surgem do nada e derrubam a Libur. O vilão chega e ordena que eles deveriam quebrar os pulsos delas, assim ela não usa o celular. O vilão olha para o Seljin e debocha: que patético, você abandonou sua garota pra fugir com a criança? Esse era o seu plano? E o Seljin limpa o sangue da boca e responde: sim, é esse mesmo. Neste momento, o corpo da Libur começa a brilhar intensamente, uma explosão acontece, e o Han, que estava lutando lá longe, o vilão fica em choque. O vilão pensa: pô, será que essa tal habilidade oculta do smartphone que todo mundo fala? Ele até dá uma olhada no smartphone no chão e percebe: ué, é só um telefone normal, o brilho não vinha dele, vinha do garoto. Só que já era tarde demais. O Seljin aproveita a distração, segura a Excalibur e desfere um golpe devastador. Paredes caem e poeira sobe. A menininha ruiva vendo aquilo ali pergunta: você é tipo um jogador igual o Han? E o Seljin, bancando o herói durão, mas tremendo por dentro, diz que sim, ela deveria sair dali porque ele vai acabar com aquela situação agora mesmo. E longe dali, o Han tava furioso. 3 sujeitos de manto branco da guilda Avalon aparecem e eles dizem que a partir de agora aquilo era jurisdição deles. Por isso o Han poderia sair. E ele fica indignado, né? Porque eles só ficaram olhando a cidade pegar fogo pra aparecer agora bancando os heróis. E o líder da Avalon, com um olho amarelo brilhando, deixa claro que não era um pedido, e sim uma ordem. E de volta à luta, o Seljin estava ofegante, achando que tinha vencido, e o vilão estava caído. E o prota se preocupa com a Libur, porque a espada parou de falar com ele, e ele tenta tirar a menininha dali, mas sente uma sombra atrás dele, e o vilão havia levantado. É clássico, né? Seljin empurra a menina para longe, bloqueia o ataque no último segundo. O vilão, agora sem máscara e furioso, ataca de novo. O Seljin consegue acertar mais um golpe que corta o bandido e o joga para longe, e ele grita pra menina para ela correr e não olhar para trás. O prota tava no limite, a visão fica turva, a náusea bate forte, que era o efeito colateral de usar poder demais, e ele cai de joelho, a Libur se destransforma e volta a ser humana desmaiada. O vilão, que parece ser um zumbi teimoso, vem andando na direção deles para finalizar o serviço. O Seljin segura na mão a Libur e pensa: desculpa, eu falhei de novo e não consegui proteger a gente. Ele fecha os olhos, esperando o fim, mas sente algo peludo, talvez o bichinho mocaico, e ouve uma voz. Quando ele abre os olhos, era a elfa Lilith, aquela do exame, que estava parada na frente dele, bloqueando o vilão, questionando se ele já havia desistido e ainda estava sorrindo naquela situação. O vilão mescal tenta intimidar, mas a Lilith nem pisca, falando que os poderes dele eram medíocres, por isso ele deveria ir embora se não quisesse morrer. E pra dar mais ênfase ainda, ela invoca mãos de fogo gigantes. O mescal, percebendo que a elfa não tava pra brincadeira, faz o que todo vilão covarde faz: ataca o chão, cava um buraco e foge pelo esgoto. A Lilith vira para o Seljin para dizer: viu como é que se faz, mas o coitado já tinha desmaiado de novo. O mescal foge pelo esgoto, feliz da vida, achando que roubou o smartphone mágico. Aí vemos o passado dele. Ele era um menino pobre que não tinha nada. Um dia ele matou uma mulher com um tijolo para roubar, na frente do filho dela. Aquilo o traumatizou, e ele roubava para sobreviver, mas nunca esqueceu o olhar da criança chorando. Ele sentia que Deus o havia abandonado, até que um homem misterioso apareceu e ofereceu um poder em troca de serviços. E agora, no esgoto, o mescal chora e sorri ao mesmo tempo, achando que finalmente pagou a sua dívida com esse chefe misterioso. Porém, a alegria do mescal dura pouco. Um rapaz de capuz branco da guilda Avalon aparece na frente dele no esgoto, perguntando se ele estava tentando se esconder ali, porque tipo assim, é um lugar perfeito para um rato como ele. E o rapaz dizia isso enquanto segurava o celular na outra mão. O mescal tenta atacar, gritando que
que precisava proteger o item, mas o rapaz de branco tem olhos amarelos brilhantes e usa uma magia de luz barra fogo absurda. O Mescal vira churrasquinho instantaneamente. O rapaz de branco pega o celular do corpo carbonizado e sorri dizendo que aquilo era muito interessante. E de volta à superfície, a Lilith estava protegendo os corpos desmaiados do Seljin e da Libur, mas ela não estava sozinha. Uma garota da guilda Avalon ataca ela, falando que já recusou o convite deles. Porém, a mulher apenas grita que a Lilith era uma atrevida. E o elemental de fogo da Lilith avisa pra eles tomar cuidado, já que provavelmente o pessoal ali tá tramando algo, porque aparentemente a guilda Avalon não aceita a rejeição muito bem não. Resumindo, a situação tava tensa. A guilda Avalon queria matar o Seljin, que tá desmaiado, coitado, alegando que ele é a fonte dos problemas. E a Elfa Lilith não arreda o pé, daqui vocês não passam. E o guarda Han tava furioso, de mãos atadas, e se ele atacar a Avalon, quebra o protocolo, e a guilda aproveita pra tomar o controle da vila. A famosa burocracia maldita, né? E um arqueiro da Avalon chamado Kalu já estava mirando pra atirar quando uma voz infantil manda parar todo. E era ninguém menos que a menininha ruiva. A arqueira de Avalon debocha, falando que tipo assim, quem quer essa pirralha? Mas o Paches, o cara da maçã, aparece, coloca a mão na cabeça da menina e sorri. E atrás deles, todos os candidatos do grupo C aparecem armados até os dentes. E o Paches já manda o papo reto. Eles eram jogadores, candidato e, acima de tudo, amigos do Prota. E é porque, tipo assim, ele ajudou eles, né? Então agora é a vez deles ajudar. E nisso até a Lilith fica impressionado. Como é que o Prota conseguiu reunir todo mundo ali? E a briga ia estourar, mas um pilar de luz sai do chão. Era uma mensagem urgente do capitão da Avalon e a ordem era clara e estranha, falando pra eles pararem o plano e não tocarem ninguém que tenha um smartphone. Os membros da guilda Avalon ficam meio confusos, mas ordem é ordem. O tal Abinst manda para o Kalu recuar. E antes de ir, ele solta a ameaça por eles não comemorarem, porque eles se veriam no exames do grupo B. O Han fica aliviado barra frustrado e a vila começa a se acalmar. O tempo passa, o Jin finalmente volta pra vila e encontra tudo meio destruído, perguntando quem fez essa bagunça. Aí claro, ele aproveitou pra ostentar o novo braço mecânico brilhante dele. E já no hospital, o Seljin e a Libur estavam se recuperando, e o Seljin estava impressionado com a velocidade da cura, vantagem de ter uma parceira poderosa, né? A Libur, no entanto, tava na bad, deprimida por ter apagado na luta. E o Seljin tenta consolar, pensando alto demais e leva um soco na cara pra deixar de ser chato. O Paches entra no quarto com uma cesta de frutas, e comendo maçã, é claro. Daí ele falou que veio dar um 8 e todo mundo se uniu porque eles eram parças agora, e o Seljin fica sem graça, mas feliz, porque aparentemente o time tava formado. Isso, o Paches começa a contar que os inimigos sumiram como se tivessem se teleportado, só sobraram as roupas e era um mistério total, mas ele diz pra não se preocupar. Ele tenta dar um abraço coletivo no Prota e na Libur, mas a Libur, sempre ranzinza, reclama da intimidade, chamando de como ele ousava abraçá-la, e tipo assim, ele perguntou, ué, você comeu todas minhas laranjas, por que você tá achando ruim? Você acredita que ela falou que queria vomitar de volta as laranjas só por causa disso? E, de qualquer forma, o Seljin, aproveitando o momento, pede informações sobre a torre, já que ele não sabe de nada, e a Nagi estava lá. Nisso, o Paches mudou de expressão na hora, falando que, pô, eles eram candidatos e rivais, obviamente ele não vai dar vantagem pro Prota. Então, ele vai saindo do quarto pra não ter que explicar, mas acaba levando uma portada na cara, e o quarto enche de outros candidatos que vieram visitar. E no meio de toda essa bagunça, o Han aparece na porta, todo mundo congela, o Seljin pensa, ferrou, ele vai me prender. Mas aí temos um flashback rápido. O Han tava treinando e se sentindo um lixo por não ter conseguido proteger a vila sozinho, e ele odiava jogadores, insetos atraídos pela luz, segundo ele. Mas teve que engolir o orgulho porque foi salvo por eles. E de volta ao quarto, o Han fez o impensável. Ele se ajoelhou na frente do Seljin agradecendo eles, porque sem eles a vila não teria sido salva. Que justo nesse instante a Elfa Lilith chega bem na hora com flores e fica sem entender nada, perguntando que clima louco era aquele. Nisso, o Han vai encontrar o chefe Jin e o Jin tava testando a prótese nova. Quando eu digo testando, quero dizer que ele abre uma cratera enorme na floresta com um único golpe. Sim, ele admitiu que acabou exagerando um pouquinho demais na força. E de volta ao hospital, a Lilith entrega o seu smartphone para o Seljin. Ela achou o aparelho no esgoto onde o vilão morreu ou sumiu e incrivelmente não tinha digitais e nem provas. Ela falou para ele considerar aquilo como sua dívida paga pela entrada do exame. O Seljin fica aliviado
aliviado, porque o celular sobreviveu a tudo isso. E a Libur chega e finalmente faz a pergunta que vale 1 milhão. Afinal, que troço que é esse? Rapaz, esse celular deve ser da Nokia, né? Porque ele caiu no esgoto, sobreviveu à explosão e tá inteiro, rapaz. De qualquer forma, o seu Jin estava lá, olhando para o celular e pensando, será que tem mais alguém da minha terra aqui? E não é que o telefone toca bem nessa hora. Obviamente, o número era desconhecido e ao atender, a voz do outro lado gela a espinha dele. E era ninguém menos que o Kim Tae-won, aquele loiro arrogante da escola que fazia bullying com ele. E o pior, o Tae-won agora é membro da guilda Avalon, a mais forte de todos. E obviamente ele já chegou perguntando se ele achou que era o único especial ali. E aproveitando a oportunidade, por que eles não se encontravam na ponte? E já de noite, na tal ponte, o clima era muito pesado. O Tae-won chega na marra, dizendo que também encontrou Deus e veio parar ali. Ele acusa o Seo Jin de estar imitando ele, porque o Tae-won se acha o protagonista da história e manda o papo reto. Ele não aparecer no exame de jogadores e para ele ficar quietinho na dele, assim como o lixo que ele é. Basicamente, o Tae-won trata o Seo Jin como se ele fosse um NPC que estava atrapalhando o brilho dele. O Seo Jin treme na base, mas lembra que prometeu mudar? Ele olha pro Tae-won, cerra os punhos e diz que ele vai subir a torre. E pra provar que não tava imitando ninguém e que não depende do item, o Seo Jin faz o impensável. Ele simplesmente jogou o smartphone no rio, falando que ele não era o Tae-won e não se importava com o que ele achava. O Tae-won fica furioso e libera uma aura vermelha, que talvez é o poder de Deus que deu pra ele, e decide matar o Seo Jin ali mesmo. Mas o Han aparece e bloqueia o ataque com seus tecidos amarelos, por falando que atacar um civil é contra as regras. Por isso ele deveria voltar para o castelo. Mas a luta começa, o Tae-won é arrogante, fica desviando e dizendo que já conhecia os golpes dele e sabe como a magia de tecido funciona. E ele age basicamente como aquele cara que lê o guia do jogo na internet e acha que sabe de tudo. Então, mas o Han mostra que a prática é diferente da teoria. Ele surpreende o Tae-won com a velocidade e joga o loiro pro outro lado da ponte com um socão. E o Han estava lá meio chocado, porque o Tae-won não só desviou, como copiou a habilidade dele. Ele invoca tecidos vermelhos, mostrando que aprendeu o truque só de olhar, falando que ia testar isso nele. Contudo, a festa acaba muito rápido. Uma voz vem do lado e era ninguém menos que o Jin, que era o ranking número 2, o chefe da vila, sentado no corrimão super relaxado. E o Tae-won, ao invés de ficar com medo, vira fã. Ele fala que o Jin era igualzinho no webtoon, tinha até o braço mecânico e tal. Porém, o Jin ri falando que o Tae-won era um inovato total, já que ele tava ignorando ele assim. E o Tae-won começa a analisar. Ele é um espadachim mecânico, tem que manter sua distância, né? Só que antes que ele terminasse o pensamento, o Jin já estava atrás dele, comentando que ele iria corrigir sua postura primeiro. O Jin dá um simples peteleco na testa do Tae-won, e o resultado? O Tae-won voa pra longe, parecendo um boneco de pano, e o Jin até avisa que era bom ele tomar cuidado, já que começava a calçada bem ali, então ele deveria levantar logo. O Tae-won tenta levantar cheio de marra, dizendo que não acabou, e o Jin começa a brilhar literalmente. O clima fica pesado. O Tae-won trava, percebendo que não consegue nem se mexer diante da pressão do ranking número 2. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta socão, que eu acho que daqui a pouco vai vir um socão monstruoso na cara desse loirinho vagabundo aí. Calma, tô meio nervoso aqui, relaxa. De qualquer forma, muchachos, aproveitar que vocês já chegaram até aqui, considere virar membro no canal aí pra ajudar nós, sabe? Pra que eu consiga continuar trazendo mais e mais obras na velocidade absurda, assim que eu consigo, né? De qualquer forma, já enrolei bastante. Vai pro próximo vídeo, curto, tá tão bom quanto esse.